Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carolina Pugliese e hoje a gente vai falar sobre como ter coragem, coragem para tomar uma atitude, coragem para lidar com a vergonha, com a timidez e fazer alguma coisa que às vezes nosso coração pede, que a gente quer muito fazer, mas que a timidez às vezes pega ali e a gente acaba não fazendo, sabe? Todo mundo passa por isso na vida, né? Bom, eu queria primeiramente agradecer a meu amigo Luiz, que sugeriu esse tema. Aliás, você já se inscreveu nesse canal? Se não, é só clicar aqui e se inscrever se você gosta das dicas desse canal e quer sempre receber. E se você tem dicas de temas que você quer que eu fale, é só colocar nos comentários. Eu leio cada um e respondo todos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, antes da gente falar sobre a timidez, sobre a vergonha, é muito importante a gente fazer uma divisão. Existem pessoas que são tímidas e existem pessoas que são introvertidas. São duas coisas diferentes. A pessoa que ela é introvertida é uma característica ali da personalidade dela, que ela não é aquela pessoa que é expansiva, que vai ficar o tempo inteiro querendo conviver com pessoas. Você não vai ver ela o tempo todo conversando, rodeada de pessoas, saindo para grandes lugares, para multidões. Ela não é tão expansiva, por assim dizer. Entendeu? Às vezes ela não vai sair falando com todo mundo, não é porque ela tá com vergonha, é porque ela não tá interessada. Então, assim, às vezes o introvertido ele só é mais na dele mesmo. São perfis diferentes, né? Agora, a pessoa que é tímida, ela tem vontade de fazer alguma coisa, ela tá afim de fazer aquilo, mas ela não consegue. Por questão social, ela tá com vergonha de alguma coisa nela, sabe? Seja de uma rejeição, seja de uma questão social, seja de um julgamento. É possível que as pessoas, por exemplo, introvertidos tenham vergonha em algum momento, extrovertidos tenham vergonha em algum momento da vida. Claro, uma coisa não anula a outra, né? Todo mundo em algum momento da vida passa por ter vergonha, por ter timidez, isso vai acontecer. Mas é importante a gente separar isso, porque às vezes uma pessoa ela é mais na dela, não é porque ela tem vergonha, é porque é o comportamento dela. Mas, agora, timidez ou a falta de coragem ali para fazer alguma coisa, aí sim é disso que a gente vai falar hoje. Dito isso, vamos lá. A timidez, ela tá muito ligada à insegurança. A pessoa se sente insegura, às vezes por razões plausíveis. Por exemplo, a pessoa tá tímida de cantar no meio de um palco, de um monte de pessoas se ela não é cantora. Faz sentido ela ter essa vergonha, né? Se ela não praticou, não tem nada a ver, ela sabe que ela vai se sentir constrangida de fazer aquilo, então faz até sentido. Mas, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, se ela, eu vou dar um exemplo geral. Se você quer abrir um negócio seu, né? E você tem a capacidade, você já estudou o mercado, mas a sua família não aprova, é algo diferente. Você tem uma família mais tradicional e você tá com muita vergonha, porque hoje em dia as coisas são na internet e você tá com receio de ser chamado de blogueiro, porque você vai ter que aparecer. Você se sente inseguro com relação a isso. Mas, poxa, você tem todas as ferramentas, você tem todo o preparo, você tem tudo que você precisa, você tá com a faca e o queijo na mão. Aí a gente tem uma insegurança que tem uma timidez ali, entendeu? Uma coisa que tem um fator de insegurança que já não é tão justificado como cantar no meio de um monte de gente, sendo que você não tem uma habilidade de cantar, entendeu? Então, quando a gente fala da insegurança, a gente leva para um fator que é o medo da crítica, o medo do que os outros vão pensar. Isso é muito comum, porque o ser humano tem por necessidade, pela forma como a existência humana se fez, a necessidade do pertencimento. Então é totalmente natural, todo mundo passa por isso, qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você que está nessa tela. É até inconsciente, né? Então, assim, a necessidade de pertencimento nos faz, às vezes, ficar preso nessa armadilha do medo, do que as pessoas vão pensar. Mas fica no vídeo que eu vou te explicar o que a gente faz para driblar isso aí. Então, esse é o mindset que eu aplico, que eu pesquisei também em alguns livros e que eu levo para minha vida, que pode ajudar para você. Pelo menos é o que me ajuda quando eu me vejo, talvez, ele pensando em qualquer coisa, eu ligo essa chavinha e penso o seguinte. Primeiro, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, eu posso abrir meu negócio e com relação aos outros, né? A gente tá focando aqui nos outros, né?
Então, assim, o pior que pode acontecer é uma pessoa que, sei lá, que me humilhou na minha infância, aquela pessoa que me chamava de zero à esquerda me ver e rir da minha cara. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Ou então, ver meu negócio falir e eu ficar vista como aquela que faliu pela família, sabe? Virar piada da família. Tá, essa é a pior coisa que pode acontecer. Tudo bem, mas eu ia sobreviver, não ia? Eu ia conseguir me refazer. Tá, primeiro ponto então. Qual a pior coisa que pode acontecer? Eu sempre penso. A segunda coisa que eu penso é o seguinte: o não a gente já tem. Então a gente tem que ir atrás do sim. É um clichê? É um baita de um clichê. Mas tipo assim, por exemplo, se o seu medo é falir totalmente, tá bom, então faz em paralelo. Mas não vai deixar de fazer uma coisa, sabe? Pela vergonha, pela timidez. Por causa do medo do julgamento do outro. E aí a gente vai entrar no número 3. Eu adoro o número 3, é meu favorito. O que os outros vão pensar? Presta atenção, não importa. Como assim não importa, Carol? Claro que importa, minha família, meus amigos. Não importa. Sabe por que não importa? Porque no máximo vai dar uma conversa de bar de 30 minutos. Por quê? Porque a pessoa não vai perder mais de 30 minutos da vida dela falando de você. Se ela fizer isso, você pode saber, ela não tem nada que fazer da vida. Desculpa, ela não tem nada que fazer da vida ou ela te ama muito. Porque de duas uma pessoa que fica o tempo inteiro falando de você, falando, você pode saber. Se não for uma pessoa que te ama muito, né, então ela vai estar ali muito preocupada com você, é uma pessoa muito esquisita, gente. Para pra pensar. Um estranho, um amigo distante, um colega vai ficar ali falando da sua vida, Quem que fica fazendo isso? Assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma vida muito cheia de afazeres. Eu amo as pessoas, eu amo meus amigos, eu assim, evito ao máximo falar dos outros. Quando falo de vez em quando, né? A gente gosta de falar mesmo, às vezes. Mas, assim, não dura mais do que meia hora um assunto. Os assuntos, você pode ver que a gente fala um assunto, depois fala outro, depois fala outro, depois fala outro. Se uma pessoa, presta atenção, se uma pessoa fica falando de você, não é seu familiar, não te ama, e fica falando obsessivamente, essa pessoa te ama, ela é sua fã. Tem projeção aí. Projeção é um fenômeno que a psicologia estuda, que na verdade você está falando mais de você do que do outro. Você pode saber que tem alguma coisa ali, não é normal a pessoa ficar tipo muito tempo falando, assim, sem parar. Tem alguma coisa nela que tá mal resolvida, que ela tá jogando em você, meu chuchu. Não deixa as pessoas jogarem em você o que é delas. É tão comum elas fazerem isso, o incômodo do outro ele projeta em você. Sabe o que é isso? É um elogio disfarçado. No final das contas, a questão é, elas não se importam. Então, faça o que você precisa fazer, siga seu coração e tenha coragem, porque no fundo, ninguém liga. É sério, essa é a motivação de hoje, ó. Ninguém tá se importando. E quem se importa te ama. Pode estar te xingando do outro lado, ou pode ser sua família, mas te ama do mesmo jeito, entendeu? E é isso então, gente. Esse foi meu vídeo meio torto mesmo, mas é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Não se deixe ofuscar pra fazer as coisas. Seja pra fazer um negócio, seja pra chegar numa pessoa que você está interessado, aplica lá, volta aqui no vídeo, vê de novo. A dica 1, 2, 3, 4 serve para relacionamento? Serve também. Serve para um plano de vida, serve para qualquer atitude que você quer tomar. Serve para tomar coragem, fazer uma análise e fazer. Não se deixar ofuscar pela timidez ou pela vergonha ou pelo medo do fracasso, entendeu? E é isso, você já sabe, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui, deixa seu like e comenta mais temas. Eu gosto tanto de ideias de temas. E é isso então, tchau, tchau!